Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, piratas da colina, terror dos sete mares, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Falando direto aqui do Rio de Janeiro. Vamos que vamos, porque São Januário é nosso, galera. E o Vasco ontem aprontou para cima do Vitória, hein? Mas vamos ser sinceros, né? O Vasco não jogou bem, galera. Nós estávamos enfrentando o Vitória, que está na zona de rebaixamento. E o Vitória conseguiu fazer 3 gols em cima do Vasco da Gama por falhas, né, individuais na zaga. E mais uma vez, né, a falha dentro da zaga. Mas uma das falhas foi o Léo Jardim, né, que saiu muito mal do gol, né, o terceiro gol do Vitória. Léo Jardim saiu muito mal do gol para poder fazer aquela defesa, saiu trombando em todo mundo, acabou se machucando e aí ocasionando o gol. Fora isso, cara, teve as falhas, né, dos jogadores, né, da zaga aí, junto com os volantes também, que deram o docinho. Mas, cara, no final conseguimos sair com a vitória, né, até porque o Fernando Diniz resolveu mexer corretamente no time, botou o time para frente e aí, filho, o Vitória não teve outra saída a não ser se defender. O Vitória ficou perdido, querendo entender o que estava acontecendo. Até então, o Vitória tinha uma leitura do jogo, né, a respeito do Vasco da Gama. O que acontece? Todo mundo sabia que as bolas seriam alçadas para o Verratti dentro da área. E com o Verratti dentro de campo, praticamente o Vasco fica com -1. Até porque o Verratti ele não consegue conduzir a bola com os pés para poder estar armando um contra-ataque ou até mesmo ajudando. E o Verratti não é o jogador de ficar tocando, driblando, fazendo tabela. Ele é um jogador de área. Então ele espera a bola na área para poder cabecear ou até mesmo chutar. Mas para criar é difícil. E aí o Vitória, sabendo dessas condições, o Vitória se aproveitava para poder se armar no contra-ataque e vir para cima. O primeiro gol foi do Vasco da Gama, né, com o Felipe Coutinho em 5 minutos, e ali a torcida estava tranquila, achando que, né, porra, vamos passar por cima do Vitória tranquilo, de boa. Mas aí o Vitória veio e empatou o jogo. Nisso que empatou o jogo, filho, o negócio já começou a ficar estranho, né? Quando o Vitória, então, virou, mano, o bagulho ficou doido, mano. A torcida ficou desesperada. Só que teve uma coisa de boa, galera. Por quê? Quando o Vasco tomava gol, antigamente o Vasco se desesperava, ficava feito barata tonta dentro de campo, tentando resolver, cada um querendo resolver do seu jeito. Ontem no jogo, né, se demonstrou que o dinizismo está funcionando também no psicológico dos jogadores, até porque os jogadores tomaram o gol, botaram bola no chão, tomaram o segundo gol, continuaram botando bola no chão e indo para cima do Vitória. E aí as substituições também foram fundamentais. O Diniz, né, tira, né, do banco de reserva o Andrés Lopes. Eita porra, o Andrés Gomes. Ele tira do banco de reserva o Andrés Gomes e substitui o Verratti, coisa que ninguém imaginaria que acontecesse e aconteceu. Ele substitui o Verratti botando o Andrés Gomes. E o que ele faz? Ele tira o Ryan da ponta direita, joga o Ryan como um centroavante e bota o Andrés Gomes na ponta direita no lugar do Ryan. E no lugar do Puma Rodrigues, que é o lateral esquerdo, ele tira porque não estava dando combate, não estava ajudando na marcação e põe o Lucas Piton. E aí as coisas começaram a mudar de figura. Tanto é que no segundo tempo a substituição vem em cima de quem? Nuno Moreira, que já estava cansado, entra o David. Saindo o David, entrando o David, ele continua com as suas substituições para cima do Vitória. Tira o Cauã Barros, o volante, que também, né, não jogou lá essas coisas todas, não estava no seu alto nível, e entra com o Matheus França. E depois tira o Tietê, o segundo volante, cara, e bota quer dizer, o primeiro volante e bota o GB. Ou seja, fomos para cima do Vitória porque ele queria, né, a vitória, ele queria, né, sair com a vitória em São Januário. E aí, cara, o GB, aos 46 minutos lá, nos acréscimos, conseguiu um empate com aquela cabeça, com aquele cocão todo dele, conseguiu meter a cabeça na bola e trazer a vitória para o Vasco da Gama. Mas lembrando, o Vasco não jogou bem. E aí, filho, o Diniz com certeza vai sentar e vai conversar, vai ver os erros, vai mostrar
e vai falar, isso não pode acontecer. Como eu acabo de falar, gente, se pegar um time qualificado, como pegou o do Palmeiras, é saco, parceiro. Não tem desenrolo. Um time como o Palmeiras, Flamengo, até mesmo Botafogo ou o Fluminense, meu irmão, se deixar virar para poder empatar é um caô. Então, o Vasco tem que se policiar nesses erros, porra, maroto, uns erros assim, cara, muito, porra, cabaço, que não deve acontecer, erros de marcações. Treina todo dia, e aí no dia do jogo consegue manter essa irregularidade na marcação, deixa os caras entrar, né, fluidamente e marcar o gol. Então fica muito difícil. Como já sempre falei, o Vasco da Gama é um time que faz muito gol, mas é um time também que toma muito gol. E o saldo de gol do Vasco da Gama continua sempre no positivo, 0 ou -1. Mas não pode isso acontecer. E aí, cara, o que nos deixa feliz também, a galera comemorou muito, foi a convocação do PH, o lateral direito, monstro, que está jogando muito, foi convocado pela seleção brasileira aí, pelo Ancelotti, aí para poder participar do amistoso lá no Japão e na Coreia. Mas lembrando, galera, que isso só atrapalha o Vasco da Gama, porque nós vamos ficar sem o nosso melhor jogador. Imagina se ele convoca o Felipe Coutinho, como o Diniz queria também. A galera gosta, né, cara? A gente fica animado, fica alegre, porque, porra, aquela situação do, porra, cara, tem um jogador do Vasco na seleção brasileira, entendeu? Aí a galera fica feliz, fica todo mundo ali, né, admirado, fica aquela vaidade de que, porra, tem um jogador do Vasco na seleção brasileira. Porém, nós já não temos elenco. As nossas substituições já é um pouco precária, até porque o Vasco não contratou, né, um ponta-direita para poder estar substituindo aí o Paulo Henrique. O que tem é o Puma Rodrigues, que também foi convocado pela seleção dele. Então nós praticamente ficamos sem um ponta-direita, porque se o substituto imediato do Paulo Henrique era o Puma Rodrigues, e o Puma Rodrigues também foi convocado. Então temos 2 jogadores no Vasco da Gama convocados para suas seleções brasileiras. Eita porra, para suas seleções brasileiras não. Temos 2 jogadores no Vasco convocados para as suas seleções, né, dos seus países. Paulo Henrique, né, pelo Brasil, e o Puma Rodrigues pelo Uruguai. Mas, cara, é bom a gente ter, né, esse tipo de jogadores de seleção que dá uma moral pro time, né, dá uma visibilidade, e o torcedor fica todo, né, todo feliz, todo alegre por saber que tem jogadores no Vasco da Gama na seleção brasileira. Mas vamos lembrar também, cara, que ontem foi um domingo atípico, né, parceiro? Nós ficamos radiante, porque, cara, o Vasco vira para cima do Vitória, né? E o Palmeiras vira para cima do São Paulo, cara. Até a noite, então, eu não sabia que o Palmeiras tinha virado para cima do São Paulo, cara. Até vieram com a notícia falando, cara, o Palmeiras virou para cima do São Paulo e dormiu na liderança. Eu falei, que isso, mano? Porra, maluco, só melhorou meu domingo e melhorou minha segunda-feira, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Não de sacanagem, não. O Palmeiras está com 55 pontos, com um jogo a menos e com 16 vitórias. O Flamengo com 55 pontos, com um jogo a mais e com uma derrota a menos que o Palmeiras. Por isso o Palmeiras hoje é líder. Apesar do saldo de gol do Flamengo ser melhor, com 37, e o Palmeiras aí tá com, se eu não me engano, 28, sei lá, 24. Mas, cara, Palmeiras tá conseguindo incomodar, hein, filho? E aí a tia Leila fez esse vídeo aí, ó, que eu vou deixar para vocês assistirem, que deixou a galera meio puta aí, a galera do Palmeiras também, os rivais, todo mundo bolado aí, cara. Tia Leila é sempre, né, cara, viralizando na internet. Essa mulher não é mole, cara. Não, é imparável. É o Eurico Miranda de saia. Que Diego já tá falando que a tia Leila é o Eurico Miranda de saia, filho. Aí é cada uma com o torcedor. Assiste aí, galera. Sabe por que nós somos diferentes? Porque nós não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vamos pra frente, nosso torcedor. Vocês que não estiveram aqui no Morumbi conosco, mas eu tenho certeza que estiveram no Brasil, no mundo, torcendo por essa vitória espetacular.
Vocês estão calmos, não é? Porque eu estou muito calma e muito feliz. Sabe por quê? O Palmeiras é o time da virada. Não é, pessoal? O Palmeiras é o time do amor. Então é isso aí, galera. Tia Leila aprontando na internet aí, viralizando como sempre, falando. E ela também fala, cara, uma coisa muito importante que é a respeito da SAF, né? Foi perguntado para ela se ela gostaria de comandar a CBF, né? Que as pessoas costumam, né, mencionar ela na CBF. Ela falou que CBF não rola, que ela gosta de clube e ela gosta de SAF. Então tudo está dando indícios de que tia Leila possa ser que realmente queira comprar a SAF do Vasco da Gama. Você sabe que muita gente te pede na CBF, né? Que é a maior instância do nosso futebol. Sim, mas você sabe uma coisa, Paloma? Eu gosto de clube. Eu acredito muito, falando no futebol brasileiro para o futuro, eu acredito muito em SAF. Você vê o Corinthians da vida, mesmo São Paulo agora, a situação que está... isso a hora que esses clubes se organizarem e pensarem numa possibilidade de SAF, viram grandes concorrentes e tornam o futebol ainda mais atraente. Mas é claro, eu sou uma dirigente, Paloma, que eu não quero ver o meu rival em situação calamitosa. Isso é ruim para o futebol. Se o Palmeiras é gigante, é porque ele joga com clubes gigantes. Eu só coloco 45 mil torcedores no meu estádio quando eu jogo esses grandes jogos. E alguns especialistas de futebol aí, repórteres, né, influência, a galera tá começando a levantar um questionamento aí. E aí, o que acontece? Parece que esses 80 milhões que o Palmeiras não, gente, porra, hoje tá difícil para mim hoje, hein? Esses 80 milhões que a Leila e o Lamaique emprestaram ao Vasco da Gama, que vem da Crefisa, tudo indica que ele já tem 20% das ações da SAF do Vasco da Gama, que se encontra, que é do Vasco da Gama, do associativo. Caso o Vasco, né, não tenha condições de pagar, né, o empréstimo à Crefisa, aí o Lamaique ele se torna dono de 20% da SAF do Vasco. E caso o Pedrinho consiga vencer a 77 Partners em audiência, né, na justiça, e consiga reverter, trazer os 39% das ações para o associativo, possa ser que o Lamaique e a Leila Pereira compre esses 39%, ficando assim majoritariamente dono da SAF do Vasco. E aí eles vão atrás dos outros 30% que se encontram na mão da EQEP. A EQEP já deixou bem claro que ela não pretende ficar com as ações do Vasco da Gama, porque não é o campo dela. Ela trabalha com outras coisas, não tem nada a ver com futebol, então para ela só buscou as ações na justiça e quis ações na justiça porque a 77 Partners deve um dinheiro a ela e ela quer reaver esse dinheiro de volta, e com toda a razão. Então ela pretende vender esses 30% que se encontram na mão dela. Cara, tudo leva a crer que possa ser que em 2028 a gente possa ter aí um dono e seja a Crefisa. E estão falando também que a reforma de São Januário, aí, o Manor Right, aí, que seria a fachada, né, o nome, São Januário Crefisa, Crefisa São Januário, vem a ser também deles. Então, imagina, Manor Right, né, Crefisa lá, São Januário Crefisa, dono da SAF, dono do Vasco, e aí isso está incomodando muito aí muita gente, principalmente os palmeirenses no atual momento, que não está gostando da ideia, né, da Leila estar ajudando o Vasco da Gama, porque é um rival direto também deles. Querendo ou não, dentro de campo é guerra, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Fora de campo somos amigos, somos colegas, todo mundo. Existe uma parceria entre o Palmeiras e o Vasco da Gama, né? Como a gente costuma dizer, união sinistra, mas dentro de campo todo mundo quer ganhar. Mas tirando isso, tá de boa, tá tudo tranquilo. Uma segunda-feira maravilhosa de sol. Queria eu estar na praia agora curtindo essa segunda-feira maravilhosa, porque estamos em paz, tudo normal, tudo tranquilo, né? Os flamenguistas estão putos com os vascaínos porque falaram que a gente se vendemos por conta de 80 milhões. Agora estão putos com a arbitragem porque está dizendo que, né, foram roubados e que ajudaram o Palmeiras. Então, filho, o choro é livre, né, parceiro?
Essa é a situação. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. E saudações vascaínas, galera. Até a próxima. Valeu!